Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Palmas ao nosso Deus, o Senhor Jesus, Abba Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, nesta noite, mais uma vez, eu digo como disseram para aqueles anjos que foram destruir Sodoma e Gomorra: me ouça só mais uma vez, Senhor, revela a Tua palavra aos Teus filhos, sedentos pela revelação, pelo entendimento da Tua graça, Senhor. O que os Teus filhos mais querem é entender a Tua palavra, o que os Teus filhos mais querem é compreender a Bíblia, Senhor. Por isso eu oro em nome de Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo, revela a Tua palavra, dá entendimento e sabedoria, e isso para a Tua glória, e eu e nós Te louvaremos para todos sempre. Digam amém. Nós Te louvaremos, Senhor. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, igreja em Santo André, amém? Glória a Deus por cada um que está aqui nessa noite. Graça e paz a você que me assiste agora pelo nosso site, graciaapostolado.com. Graça e paz a você no Facebook agora, ao vivo. Graça e paz a você no YouTube, estamos ao vivo também. Glória a Deus por cada um de vocês. Levante a sua Bíblia aí. Diga: eu creio, por isso eu falo. A palavra do Senhor me será revelada. Diga amém. Um graça e paz especial aos pastores que estão debaixo do meu apostolado. Pastor Carlos Vilmar, MGA Fortaleza, Ceará. Pastor José Davi, MGA Brasília. Olha, em breve nós temos um Negra lá em São José dos Campos. Negra quer dizer núcleo em graça. Nós temos um Negra em São José dos Campos e em breve estaremos estabelecendo mais uma igreja em graça em São José dos Campos. Amém? Você de São José dos Campos, fique esperto aí que de Negra já vai passar para a igreja, hein? Começou como Negra, começou como um núcleo em graça e está crescendo, está avançando na responsabilidade do pastor Fábio, MGA São José dos Campos. Em breve vamos para lá fazer a inauguração. Posso ouvir um amém? Para Fortaleza é longe, não dá para todo mundo ir para Fortaleza, né? Mas São José dos Campos é perto, né? Pega a Dutra aqui. Quem pode falar amém? Então diga glória a Deus pelo MGA em São José dos Campos. Diga: eu chamo a existência, a inauguração, em breve, muito breve. Amém. Também um abraço para o pastor José Heitor Fonseca, MGA Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. É longe, hein? Mas tem MGA lá. Amém? Então, graça e paz especial. Abençoada Silene, obreira do MGA em Manaus. Manaus também tem Negra MGA, lá em Manaus. E graça e paz a todos. Às vezes eu esqueço, são muitas pessoas. Então, graça e paz aos grupos MGA. MGA Brasil 1, MGA Brasil 2, MGA Brasil 3. E já foi profetizado o MGA Brasil 10. Porque cada grupo cabe 250 pessoas. MGA Brasil 1, MGA Brasil 2, já foi para o 3, e depois para o 4, e depois para o 100. E o mundo é nosso. Números capítulo 16. Abra sua Bíblia aí. Daqui a pouco a Jaque te dá o tema aí. Números 16. Números, o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, o quarto livro da Bíblia, Números 16. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Você que não tem os meus livros,
Graça e Apostolado, série Graça e Apostolado, você no nosso site ao vivo, ou você no Facebook que me assiste, ou você no YouTube ao vivo, pode pedir pelo nosso site, tem o link também no nosso site, o link Livros MGA, né? E tem também no YouTube, você pode me chamar pelo WhatsApp ou no Facebook, tá? E eu te envio pelos correios. Você manda uma oferta para a igreja e vai ganhar também Provérbios de MGA. Adquirindo esses 2 livros, volume 1 e volume 2, você ganha grátis Provérbios de MGA, tá? Aqui na igreja, quem não tem, pode adquirir depois na livraria por um preço bem acessível, porque as coisas da terra, tudo tem o seu preço. Não estou vendendo revelação, porque de graça eu recebi, de graça eu dei. Mas papel, sabe, tinta, livro, né? Matéria. Números 16. Quem já achou, diga amém. Versículo 1. Números 16, verso 1. Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubem, encheram-se de presunção. Encheram-se, sublinha na sua Bíblia aí, encheram-se de presunção. E se insurgiram contra Moisés, ou seja, se levantaram contra Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, respeitados nas solenidades, homens de posição, ajuntaram-se contra Moisés, sublinhem, marca aí, Coré e mais 250 homens, Números 16:3, ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Olhem para mim, por favor. Eu estou elevado sobre vocês, né? Não estou elevado? Tem um altar aqui? Tem um... né? Estou acima. Elevado, humanamente falando. Acima. Bom, tem 2 modos de ver esse elevado, né? Tem o elevado acima, humanamente falando, vocês estão sentados, eu estou mais alto que vocês, estou elevado acima de vocês. Esse é o modo humano carnal de ver. E tem o elevado que eu sou o apóstolo, presidente do Ministério Graça e Apostolado. Também pastor dessa igreja. Então, neste ministério todo, MGA, eu sou o presidente. Nesta igreja sede, eu sou o pastor. Em todo o ministério, eu sou o apóstolo. Então, eu estou elevado. Tanto humanamente, como espiritualmente. Números 16, versículo 3. Última linha do verso 3. Por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Olha, eu penso pela história, eu já estou em Números 16. Moisés apareceu em Êxodo, 2 livros atrás. Êxodo 4, nascimento de Moisés. Aí vem Êxodo, aí Deus fala com Moisés, aí vem Levíticos, aí Números 16. Já passou muitos anos. Eu penso que todos aqui já sabiam que Moisés era o escolhido de Deus. Claro, número 16, ele foi chamado em Êxodo 4. Êxodo 4, 5, 10, 15, 20, Levítico, blá, 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 Números 10, 16. Isso aí é cronologia. Tempo. Muitos anos. Eles sabiam que Moisés era o escolhido de Deus, era o enviado de Deus, era o separado de Deus. Eles sabiam disso aí. Então por que essa pergunta de Coré em Números 16, na última linha do verso 3? Por que essa pergunta? Por que vos elevais sobre a congregação do Senhor?
Eu já descobri por que eles fizeram essa pergunta. Aqui, no versículo 1, na última linha, eles se encheram de presunção, que é pior que a soberba, que é pior que o orgulho, que é pior que a altivez. Tudo isso aí são parentes, tá? Orgulho, presunção, soberba, são tudo parentes. Orgulho, presunção, altivez, soberba, são tudo parentes. Parentes do mal. A carne adora esses parentes aí. A carne adora a soberba. A carne adora o orgulho. A carne adora a presunção. A carne adora a altivez. Pessoa altiva. Pensa e se acha maior e melhor que outros. Isso é altivez. Então eles perguntaram: ô Moisés, por que, verso 3, última linha, por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto. Começou a chorar. Senhor, eu não acredito que eu estou ouvindo. Senhor, me leva logo embora. Eu não preciso passar por isso. Estão entendendo, Moisés? Senhor, eu não preciso passar por isso. Que humilhação. O Senhor me escolheu, o Senhor me chamou lá em Êxodo 4. E então, a história cronológica. E teve milagres, teve sinais, teve o maná, teve o pão do céu, o mar vermelho se abriu. Olha quantos sinais, prodígios, maravilhas, milagres. E bateu na rocha e saiu água da rocha. Muitos milagres, sinais e prodígios. Deus no meio do povo. Moisés começou a chorar. Eu não preciso passar por isso. Números 16, 4. Quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto. Então disse a Coré, Números 16, verso 5, o Moisés disse para Coré, ô Coré, e a todos os seus seguidores. Olha, alô, do verso 4 ao 5, eu penso que, é um profeta falando, eu penso que Moisés foi orar e consultar o Senhor. Olha aí no verso 3, última linha, olha no verso 4 e olha o comecinho do verso 5. Agora vem um discernimento profético. Última linha do verso 3. O Coré falou: por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Verso 4. Quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto. Para aí. Do verso 4 até o 5, eu penso que Moisés foi orar. Eu penso que Moisés foi falar com Deus. E ao orar, e ao falar com Deus, recebeu uma direção. Verso 5. A direção. Então disse a Coré e a todos os seus seguidores: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu. As coisas com o homem de Deus é as claras, abençoado. Tá claro ou não tá claro? Moisés não tem medo de nada não, hein? Você pegou? Entendeu essa? Moisés não tem medo de ameaça. Moisés não tem medo de nada, porque Moisés foi enviado por Deus. A costa larga de Moisés é Deus. A costa quente de Moisés é Deus. Então Moisés não tem medo. Moisés não teme o homem. As coisas com Moisés é as claras. Por isso que Moisés pergunta: está claro ou não está claro? Porque as coisas com Moisés é as claras. Amanhã de manhã. Nossa, ele recebeu uma direção. Digo por fé, do verso 4 até o verso 5, ele foi orar e consultar o Senhor. Então Deus falou com ele e deu uma direção. Alô, porque isso aqui já tinha acontecido várias vezes. Não essa situação, mas o orar e consultar a Deus aconteceu. Teve uma vez que Moisés vinha com o povo de Israel, tudo legal. De repente o povo chegou: basta, Moisés, chega, não aguentamos mais. Era melhor que tivéssemos ficado lá no Egito, comendo alho, cebola, e não aguento mais. Mas o que está acontecendo? O povo não está aguentando mais, não tem água. E começaram a murmurar, e começaram a reclamar. E começaram a reclamar. E o que Moisés fez? Foi falar com Deus. Senhor, o povo estão querendo me rejeitar. Foi falar em oração. Aí Deus deu uma direção para Moisés. Moisés, estou resumindo. Moisés, lá na frente tem uma rocha, bate na rocha, dela beberá as águas. Estou resumindo.
Estou te mostrando que esse negócio do Moisés orar e buscar Deus e falar com Deus, isso não é e nem foi e nem será a primeira vez e última. Quando acontecem situações na congregação, a primeira coisa que Moisés faz é consultar a Deus. Quando acontece algo na congregação, a primeira coisa que Moisés faz é consultar a Deus. Porque Moisés, se você não sabe, ele não é dirigido por um sistema religioso. Moisés é guiado por Deus. Moisés foi chamado por Deus, Moisés foi enviado por Deus, Moisés foi ungido por Deus, Moisés foi capacitado por Deus, Moisés foi predestinado por Deus. Então toda fonte de Moisés is God, é Deus. Qualquer coisa que acontece, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus. E isso foi com todos. Foi com Abraão, foi com Isaac, foi com Jacó, foi com José, foi com Moisés, com Josué, com Davi, com Salomão, até chegar em nós. Sempre foi assim. Números 16, 5. Então disse Moisés a Coré e aos seus seguidores. O negócio é o seguinte, hein? Tenho medo de vocês não, hein? Por cima de mim só Deus e avião, hein? Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Fazei isto, Coré, e todos os seus seguidores. Tomai incensários, ponde neles fogo e incenso amanhã, perante o Senhor. O homem... Tem caneta aí? Tem caneta aqui, tem caneta. O homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. Está claro ou não está claro? Olhem para mim aqui. Vocês sabiam que essa provinha aqui que Moisés fez, até hoje eu faço isso? Já fiz várias vezes no meu ministério. Já fiz várias. Por telefone, por WhatsApp, por Facebook, ao vivo, pessoalmente. Já fiz várias vezes essa prova. Ah, eu não sou homem de Deus? Ah, eu sou um herege, eu sou um falso profeta. Então vamos ver o seguinte. As coisas claras. Não tem o que temer. Eu vejo que às vezes existem até nomes aí, né? Quarta-feira você citou nomes. Aliás, eu acompanho seu ministério há muitos anos. Eu sempre vi você citar nomes de pregadores famosos, ricos, milionários. Você não tem medo do quê? Quer que eu falo hoje ou quer que eu falo amanhã de manhã? Ou quer que eu falo nessa semana? Ou quer que eu falo nesse mês ainda? Números 16, versículo 5. Amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu. Verso 7. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Isto vos é suficiente, filhos de Levi? Caramba, hein? Depois que Deus escolher isso, vocês não vão mexer mais o saco, né? Depois que ele deixar claro, né? Isso vos é suficiente? De repente alguém até falou, não, mas eu não estou com dúvida de nada, Moisés. Para mim você é um enviado, escolhido, predestinado. Moisés, eu estou com você, hein? De repente. Porque tinha muita gente no povo de Israel. Foram só 250 pessoas. Mas Coré, 251. Que se levantaram contra Moisés. Não foram todos. Números 16, versículo 19. Tem que ir pulando, senão não dá tempo. Número 16, 19. Quando Coré ajuntou contra eles toda a congregação, à entrada da tenda da congregação, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Deus se manifestou. Disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio desta congregação, porque eu os consumirei no momento. Vixe, o negócio ficou feio, hein? Vai mexer com Deus, irmão? Oxalá ninguém tenha dúvida a meu respeito aqui perante Deus, concernente às coisas de Deus.
Porque se precisar fazer uma prova, eu estou aqui, hein? Posso ouvir um amém? O negócio não é brincadeira não, hein? Tem gente por aí que brinca de igrejinha, brinca de Bíblia, brinca de ser pastor, brinca de ser pregador, brinca de pregar a graça, fala coisas que a Bíblia não diz, fala coisas que Paulo não falou. Tá cheio de gente por aí falando um monte de coisa. Quer que eu falo agora ou amanhã de manhã? Ou essa semana? Quanto tempo você precisa para saber, para as coisas ficarem claras? Quanto tempo você precisa? Não, porque eu ouvi o pastor falar lá. Quanto tempo você precisa? É que eu ouvi o Coreia. Eu vi o pastor falar lá. Quanto tempo você precisa para as coisas ficarem claras? Ô pastor, é que eu ouvi o pastor lá falar e você também falou. Quanto tempo você precisa para as coisas ficarem claras? O que você ouviu de Moisés, hein? E o que você ouviu de Coré? Moisés não tem medo. Amanhã de manhã o bicho vai pegar, hein? E eu acho que é pro seu lado, hein? Porque eu fui escolhido. Deus fala através de um. Isso é um princípio. Deus sempre usou homens para falar. Deus escolheu Moisés, de repente o Coré vai lá e... Não! E blá, blá, blá. Mas pera um pouquinho. Eu ou você? É você? Então eu vou sentar. Sou eu? Então submeta-se. Hebreus 13:7. Submeta-se. Números 16, versículo 21. Apartai-vos, disse o Senhor, apartai-vos do meio dessa congregação e eu os consumirei. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de todos os viventes. Foi daqui que Paulo tirou Hebreus 12:9, tá? Só uma dica. Quem pegou essa? Pegou aí? Marca aí. Foi daqui que Paulo tirou Hebreus 12:9. Mas não é meu assunto hoje. Ó Deus, Deus dos espíritos de todos os viventes, pecará um só homem e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? Ou seja, quem está falando essas besteiras aí é Coré. Não foi eu não, ele que está falando isso aí. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Número 16. Pula para o verso 28, senão demora muito. Número 16, 28. Então disse Moisés: olha, o negócio é o seguinte, ó. Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que não procedem de meu coração. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer alguma coisa estranha. Alô? Porque todo ser humano vai nascer, crescer e morrer. Moisés falou, se eles morrerem como morre todo ser humano, então Deus não me enviou coisa nenhuma. Pegou essa, quem entendeu? Mas eu vou orar, hein? Vou falar com Deus, hein? Número 16, versículo 30. Mas se o Senhor fizer alguma coisa estranha, diga assim, qual coisa estranha? Ele já até sabia. Eu não disse que Deus tinha falado com ele? E a terra se abrir. Putz, isso é muito estranho. Nunca vi a terra se abrir. Olha onde chegou o nível da fé de Moisés. Claro, quem tinha batido na rocha, quem atravessou o Mar Vermelho, quem tinha caído do pão do céu. Quantas experiências Moisés já tinha tido com Deus? Alô? O que era abrir a terra? Se eles morrerem como morrem todos, então Deus não me enviou. Mas, número 16, versículo 30. Mas se o Senhor fizer alguma coisa estranha e a terra se abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Minhas palavras, eles não mexeram comigo não. Mexeram com quem? Com Deus. Foi daqui que saiu Hebreus 10:31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Alô? Número 16, versículo 35. Resumindo, claro, que eu preciso entrar no meu assunto.
Número 16:35, resumindo. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Traduzindo, eles perderam e Moisés venceu mais uma vez. Ficou claro que Moisés era um enviado. Claro que eles sabiam, mas diz que eles se encheram de presunção. Quem está entendendo? Claro que eles sabiam. Alô? Porque número 16, eles já tinham atravessado o Mar Vermelho com Moisés. Pô, um mar se abrir, irmã. Nossa, e agora, mulher, eu te amo. Sabe aqueles filmes de despedida? No Titanic? Todo mundo vai morrer, o navio está afundando. Dá um beijo na mulher aí, dá um beijo no seu filhinho, porque vai morrer, o navio está afundando. Então, eu te amo, mulher, e meu filho, e de repente o mar se abriu. Nossa, que experiência, mano. E agora? Eia, povo de Deus, avance comigo. E Moisés na frente, o povo passando em terra seca. Pessoal, se eu estou lá, uns peixes, porque paredes de água. Vamos falar uma besteira aqui? 60, 80, vamos ser razoáveis, 100 metros de água, uma parede de água, tá bom? O mar não é uma piscina. Piscina de 4 metros, piscina de 10 metros, piscina olímpica, 15 metros, fundo para chuchu, quem cair ali morre na hora, 15 metros. Mas não é piscina, irmão, é um mar. No meio do mar, uma parede de água para um lado, outra parede de água para o outro lado. Vamos falar uma besteira aqui? 80, 100 metros de altura de água parada para o lado esquerdo e para o lado direito, eles passando no meio. Você quer maior experiência que essa? Eu não vejo a hora de chegar no céu para perguntar para Moisés: ô Moisés, vem aqui, irmão, como é que foi aquele dia lá, meu? Eu tô louco para saber isso aí. Moisés, fala aí, os peixes ficavam assim e tal, porque paredes de água aqui, peixes, né? Peixe, baleia, os peixes... Não é assim que o peixe fica? Uma parede de 80, 100 metros de água, parede parada. E eles passando em terra seca. Quem crê no Deus de Moisés? Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deixa eu entrar no meu assunto. Cadê o tema já aqui? Deus, que fique bem claro a todos, não é Deus de confusão. Qual o tema? Qual o tema? 1 Coríntios capítulo 14, abra sua Bíblia. Nosso apóstolo Paulo nos ensinou no seu apostolado. Eu vou ler simultaneamente 2 textos. De um lado, deixa aberto 1 Coríntios 14. Abra também, pode fechar o número, tá? Que eu não volto mais. Ó. E abra também 1 Coríntios 10. Eu quero esses 2 textos. 1 Coríntios 10, do lado esquerdo. Do lado direito, 1 Coríntios 14. Deixa os 2 textos abertos que eu já vou ler os 2 já. Os 2 juntos. 1 Coríntios 10. Quem já achou, diga amém. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Presta atenção. Entenda, compreenda. Esteja com o coração aberto, que eu já orei para que Deus te dê entendimento. Amém? Coríntios 10, verso 1. Irmãos, Paulo falando, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Nossa, Paulo está no culto hoje. Eu estava falando do mar, ou Paulo falando aqui também do mar? Está claro aí, irmãos, que o Espírito é o mesmo? Está claro aí que Paulo mandou eu ter o mesmo modo de pensar que ele? 1 Coríntios 10, versículo 2. Todos foram batizados em Moisés. Nossa, batizado em Moisés, o que é isso? Batizados em Moisés. Irmão, é só uma força de expressão. Alô, nós não fomos batizados em Cristo? O que Paulo quis dizer?
nós estamos debaixo da jurisdição de Cristo. Revestido de Cristo, protegido por Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, nosso Rei, nosso sumo sacerdote. Hebreus 5. Ele que nos representa diante do Pai. Por isso Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai, porque é Ele que nos representa. Está claro ou não está claro? Porque Ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Está claro? Então, o que é batizados em Moisés? Não é batizado, não é batizados em Moisés entre aspas. Se sou eu que estou traduzindo a Bíblia, versão MGA, eu ia abrir um parênteses e ia explicar. Batizados em Moisés significa, eles estavam sob a proteção, a cobertura, o ministério de Moisés, a responsabilidade de Moisés. Não era de Cristo como nós, eles de Moisés. Quem entendeu? Coríntios 10, 2. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Nuvem quer dizer o mover, na glória. E o mar é o mar mesmo, você conhece que o mar se abriu. Versículo 3, Coríntios 10, 3. Todos eles comeram da mesma comida espiritual. Ou seja, Deus falava com Moisés, Moisés vinha e falava com o povo de Israel. Dava a direção de Deus. É isso que é comida espiritual. É o que vocês estão comendo aqui agora. Uma comida espiritual. Só que não é por Moisés, que ele já morreu, é por MGA. Coríntios 10, 3. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia. Digam todos. E a pedra era Cristo. Aí alguém fala assim, como que a pedra era Cristo? Você está falando de Moisés. A pedra era Cristo. Tem caneta aí? Não Jesus. Jesus nasceu, Mateus 1, e morreu. Cristo não nasceu, Cristo não morre, porque Cristo é o próprio Deus. Por isso que a pedra era Cristo. Jesus nasceu, Jesus morreu. É verdade que ele ressuscitou e se manifestou em Cristo, que é o próprio Deus revestido em carne. Coríntios 10, versículo 4. Agora vai começar um assunto interessante, hein? Coríntios 10, 4. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. E Coré estava no meio. Tá claro aí? Ou você já esqueceu o número 16? Não esqueceu não, né? Coríntios 10, 4. Deus não se agradou da maior parte deles. Razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Coríntios 10, 5, desculpa. Coríntios 10, 5. Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, olha o verso 6, que é importante você entender isso. Estas coisas aconteceram. Alô, quem já ouviu aqui a frase, a história? A história? A história se repete. Quem já ouviu a frase, a verdade é paralela? Olha aqui Paulo falando isso. Olha Paulo falando que a história se repete. Olha Paulo falando que a verdade é paralela. Verso 6. Todas estas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Apostolado de Paulo para nós: não vos façais idólatras como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor. Isso aqui é apostolado, hein? Não tentemos o Senhor como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. Não murmureis como também alguns deles. Sempre tem alguns, né? Atos 15. Então alguns que vieram da Judeia ensinaram que era necessário circuncidá-los e mandar que guardassem a lei de Moisés.
Atos 15, verso 5. Então alguns diziam: se não vos circuncidar, não podeis ser salvos. Como que não pode ser salvo se Efésios 2,8 diz que somos salvos pela graça? Sempre tem alguns. Dá um sinal que entendeu o que eu falei aqui. Você está me entendendo, irmão? O negócio está indo legal, está indo bem certinho, está tudo uma maravilha. Mas sempre tem. Se você ler aqui do versículo 7 para baixo, você vai ver, ó. Não façais idolatras como alguns. Verso 8. Não nos prostituamos como alguns. Verso 9. Não tentamos o Senhor como alguns. Verso 10. Não murmureis como alguns. Está vendo como que é a vida? Sempre tem alguns. Do contra, para se levantar contra, cheio de presunção e por aí vai. Coríntios 10, versículo 10. Não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu. Eu não venho falando aqui que a história se repete. Eu não venho falando que a verdade é paralela. Coríntios 10, 11. Tudo isso lhes aconteceu como exemplos. E estas coisas estão escritas para aviso de quem? Nosso. Para não viver como eles viveram. Está claro? Tudo isso lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E não fala de perder a salvação. Fala de ser reprovado por Deus. Segundo Coríntios 13, 5. Provai-vos a vós mesmos, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Segundo Coríntios 13, 6. Se é que já não estáis reprovados por Deus. Então salvação não se perde. Mas é possível que o crente seja reprovado por Deus. O que é lamentável. Por favor. Vou devagarzinho. Salvação não se perde. João 10, 27. Minhas ovelhas ouvem minha voz. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Hebreus 9, 12. Ele é autor da nossa eterna redenção. Salvação não se perde. Mas é provável, é possível que crentes sejam reprovados por Deus. O que é lamentável. Por isso que eu vou ler. Deixa o Coríntios 14 aberto, que o Espírito Santo está mandando esperar mais um pouquinho. Por isso que eu vou ler 2 Timóteo 2. Abre aí. Pode fechar o Coríntios 10. Alô? O entendimento é um raciocínio. O que eu falei? Como assim? 2 mais 8 é igual? 10. O que é isso aí? Um entendimento, que é um raciocínio. 5 mais 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 mais 5 é igual a 10. A palavra profética disse o quê? Que, tem caneta aí? É bom você guardar. O entendimento é um raciocínio. O que eu falei? Número 16. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 14 está na fila. 2 Timóteo 2. Verso 16. 2 Timóteo 2. Deus vai falar fortemente com alguns aqui. É a hora da palavra rema, da revelação. 2 Timóteo 2,16. Evita os falatórios inúteis. Irmão, o crente tem que ter uma posição. O Espírito Santo está dizendo assim, ó, o crente não pode parar a sua vida para dar ouvido a fofocas. O crente está caminhando, está vivendo. Ele não pode parar a sua vida para dar ocasião à carne. Porque ele vai ser reprovado. Ó o Coré, ó o fim de Coré. O crente, ele está segunda, terça, quarta, quinta, janeiro, fevereiro. O crente não pode parar a sua vida para dar ouvido para a carne, para dar ouvido para fofoca, para dar ouvido a pessoas que falam mal dos outros. Quem recebe essa palavra?
Só estou endossando o que Paulo disse. Evita, segundo Timóteo 2,16, evita os falatórios inúteis. Quer saber por quê? Porque produzirão maior impiedade. Vai ativar sua carne e vai ficar pior a situação. Um fofoqueiro incomoda muita gente. Dois fofoqueiros incomoda muito mais. Um fofoqueiro, dois fofoqueiros, dá atenção para a sua vida. E de um já é dois, de dois já fala para 5, põe no WhatsApp, já são 50 pessoas, e põe no Facebook. Vixe. Vou ler de novo, segundo Timóteo 2,16. O que Paulo mandou fazer? Evita os falatórios inúteis. Evitar, não é para dar ouvido. Eu posso ouvir um amém? Essa é a direção de Deus para a sua vida, quem recebe. Evita os falatórios inúteis, que não vai dar em nada. Alguns não dão em nada, outros vão piorar a sua vida, que vai te colocar no meio de um rolo, hein? Eu fiquei sabendo que quem falou? Nossa, ele falou isso aí, não acredito. Você já está enrolado. Você deu ouvido a falatórios inúteis? Provavelmente sua carne concordou, é verdade mesmo. É isso mesmo. Nossa, sério? E a carne envolveu, pronto, acabou. Está lascado. Caiu no laço do diabo. Como Paulo falava. Shalom. Então, evita. Cadê o tema, Jaque? Deus não é Deus de confusão. Evita falatórios inúteis. Parece que vai sair 2 nomes aqui. Segundo Timóteo 2,16. Evita falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses, a conversa desses, quando eles chegam e falam algo na rodinha, a palavra desses corrói como câncer. Entre os quais, tem muitos, hein? Mas eu conheço 2 aí, ó. Himeneu e Fileto. Paulo, Himeneu é um fofoqueiro que você nem imagina. Fileto, maricom. Marica. Tem coisa mais feia que homem fofoqueiro? Conheço vários, hein? Mas, entre esses aí, que dá ouvido a falatórios inúteis, Himeneu e Fileto. O que tem eles, Paulo? A palavra desses 2 aí corrói como câncer. Você ouviu? Você deu atenção para eles? Logo, logo você vai estar achando que eu sou um falso profeta. Você que cria que eu era homem de Deus. Ih, falei. Dá ouvido a Himeneu e Fileto. Logo, logo seus olhos vão estar me vendo de uma forma diferente. Daquela forma que você me via quando você chegou no ministério. Não é o diabo não, irmão. É Himeneu e Fileto. Paulo disse, quando Moisés foi orar ao Senhor, o Senhor falou para Moisés. Paulo foi orar e o Senhor falou, olha, a palavra, Paulo, o problema é a palavra. Paulo, o problema é o que eles falam por aí. Eu preciso ser mais claro. Tem uns Himeneus e Filetos aí no YouTube que está me dando um trabalho que vocês nem imaginam. Porque a palavra deles está corroendo que nem um câncer. E as pessoas vêm até a mim cancerosas, doentes, enfermas. Alô, estou aqui. Vocês estão aqui ainda? Himeneu e Fileto, em que tem eles? Eu vou ler de novo, parece que eu vou ler de novo. 2 Timóteo 2,17. A palavra deles corrói como câncer. Tem Himeneu e Fileto que vai até na sua casa tentar corroer você. O
problema do Himeneu e do Fileto é o que eles falam. O Moisés fala, a pessoa já... Mas o Himeneu e o Fileto falam, na hora entra. É verdade? Sério? Menino! É mesmo, hein? Aí já está concordando com o Himeneu e o Fileto. Já está concordando. Sério mesmo? Não é que é verdade? Já está concordando com eles. Shalom. Isso é um problema seríssimo, irmão. Tem se levantado Corés, não é um ou dois não, vários. Tem se levantado Corés. Tem uns Himeneus e Filetos por aí. Grande é o mistério. Eu tenho que me revestir muito bem revestido da armadura de Deus, Efésios 6. O escudo da fé, espada do Espírito, está escrito, está escrito. Então eu tenho que me revestir muito bem revestido. Porque o Himeneu e o Fileto não está de brincadeira. Tem uns Himeneu e Fileto que está estragando a igreja de Cristo. A igreja é a mente, Cristo dentro de você, a igreja é você, está lá dentro da igreja. Está estragando, corrompendo a mente. Quem faz isso? Não é o diabo não, é Himeneu e Fileto. Mas Deus falou, Marcos, cadê o tema já aqui? Eu não sou Deus de confusão, hein? Agora eu vou para Coríntios 14. Veja aí. Marcos, o caminho é um só, hein? Fala para minha igreja lá que Coríntios 14, 33, hein? Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Coríntios 14, 33. Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Deus não é Deus de confusão. Isso quer dizer o quê? Aonde tem confusão não tem Deus. Amém? Aonde tem... Alô, por que Moisés falou amanhã de manhã? Por que Moisés falou aí? Alô, estava indo tão bem, passaram o Mar Vermelho, beberam água da rocha, o maná caiu do céu, eles comeram, sinais, prodígios, milagres, maravilhas, estava tudo legal. Hã? Não estava tudo legal? Tudo legal? Na direção de Deus? Por que Moisés teve que falar, amanhã de manhã o Senhor fará saber quem é quem? Nossa, chamou para briga, chamou para o pau. É, as coisas claras, irmão. É igual Elias. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, segue Baal. É igual Josué. Escolhei hoje a quem sirvais. Toma uma posição aí. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem caneta aí? O crente tem que ter uma posição. Ou ele ouve Paulo, ou ele ouve Himeneu e Fileto. Ou ele ouve Moisés, ou ele ouve Coré. Por que eu tenho 50 e poucas Bíblias? Porque eu sempre li a Bíblia, horas e horas e horas e horas e horas. Eu conheci quem era Coré. Eu puxei o perfil de Coré. E eu puxei o perfil de Moisés, homem de Deus, temente a Deus. Eu puxei o perfil de Paulo. E eu fui puxar o perfil de Himeneu e Fileto. Até que Paulo diz, cuidado com os falsos irmãos, hein? Me perguntaram assim, tem alguns minutos. Mas eu vi você com aquele pastor lá, uma vez ele veio aqui e tal, não sei o quê. Eu vi você com ele lá e tal. Agora vocês estão... Eu falei para a pessoa assim, e vou falar para vocês. Abra em Tito, capítulo 3. Falei bem manso para a pessoa. A pessoa correu, pegou a Bíblia dela. Tito, capítulo 3, versículo 10.
Tito 3, verso 10. É a direção que eu recebi. É a instrução que eu recebi. Estou debaixo do apostolado. Tito 3,10. Ao homem faccioso, facção, divisão, cria contendas, pregações e ensinos que divide a igreja, que não ajunta, só divide. E eu preguei aqui, quem não ajunta espalha. Foi Jesus que disse isso. Shalom. Deus fala por meio de sinais. Amanhã de manhã. O que Moisés quis dizer? Deus vai responder por meio de sinais. Paulo disse em Hebreus 2,4, Deus testifica por meio de sinais, prodígios, milagres e por... Vocês sabem que Deus é Deus de sinais. Então Deus diz, Tito 3,10, ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o. Senhor, é essa direção que eu tenho que tomar? É, você tem que se posicionar, porque o homem lá está falando cada besteira lá que... Ficou louco, hein? Senhor! Vão pensar que você é igual a ele, hein? O problema é, irmãos, não vai escandalizar não, tá? Posso ouvir um amém? Amém? Não vai escandalizar mesmo? Não. Posso falar que vocês não vão escandalizar? Não. Até esterco serve para alguma coisa. Não dá para comer o esterco. Mas você aduba tudo aquilo que eu vou plantando na sua vida. Usa o esterco e aduba. Serve como adubo. Mas é esterco. Não dá para comer. Oh, não dá para comer, hein? O que o Espírito Santo está dizendo, e eu vou falar para vocês, sem presunção nenhuma, é que a comida que vocês comem aqui no MGA, eu já tirei o veneno antes de te dar. Resumindo, é isso que Deus está falando. Eu já tirei o veneno antes de te dar comida. O problema é que nós estamos num mundo aberto, não fechado, aberto, e ovelhas comem comida com veneno. E se escandalizam, e ficam doentes, e ficam enfermas, e aparece câncer, porque foi ouvir Emineu, ouviu o Fileto, e a palavra deles corrói como câncer. Então o que tem que fazer? Para terminar. Coríntios 14, 33. Cadê o tema, Jaque? Essa é a direção que Deus nos dá através do apostolado que recebemos. Vamos ficar de pé, que eu quero ler essa palavra de pé, com todos vocês. 1 Coríntios 14, 33. Deus não é Deus de confusão. Pregações que trazem confusão não vêm de Deus. Pregações que trazem dúvida não vêm de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Está claro ou não está claro? Pregações e ensinos que trazem divisões, sectarismo. A igreja é uma só. Não se pode dividir, não se pode repartir. Cristo é um só. A igreja é uma só. Por isso, Filipenses 2,2, ter o mesmo modo de pensar. De quem? De Paulo. Então a igreja é uma só. Se pregações e ensinos dividem a igreja, cuidado com o Emineu e Fileto, hein? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. A pregação traz paz, o ensino traz paz, a direção traz paz para a sua vida, o apostolado traz paz. Quando você ouve o pregador, você sente paz.
paz, você não sente dúvida, você não sente confusão, você sente paz, porque Deus não é Deus de confusão. Ele não é Deus como Coré ficava anunciando, como Himeneu e Fileto anunciava. Não, Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz, como todas as igrejas dos santos. Quem recebe essa palavra? Consegue tocar para mim algo, Sara? Sara está aí, por aí, por favor? Cadê a Sara? Está aí? Por favor, minha querida Sara. Eu quero orar por essa congregação ao som do seu tocar. 2 Reis 3,15 diz: trazei-me um tocador. Quando ele começou a tocar, a mão do Senhor veio sobre mim. Para tudo tem base bíblica. 2 Reis 3,15: trazei-me um tocador. Quando começou a tocar, a mão do Senhor veio sobre mim. Por favor, Sara. Curvem suas cabeças. Senhor meu Deus e meu Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Não há divisão. O Senhor disse: eu sou o Senhor, a minha glória não darei a outrem. Tu és o cabeça da igreja. A igreja não é uma denominação. Não existe um pastor responsável pela tua igreja. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Não existe um apóstolo responsável pela tua igreja. Não existe um profeta responsável pela tua igreja. Oh, tu és o responsável pela tua própria igreja. O Senhor diz: a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é tua. E Paulo concluiu dizendo que tu és o cabeça da igreja. Pai, tua igreja é una. Tua igreja não são duas, muito menos 3, nem 5, nem 10. Tua igreja é uma só. Homens e mulheres comprados pelo sangue de Jesus na cruz, reconciliados com Deus em Cristo, batizados em Cristo, abençoados em Cristo, salvos em Cristo, libertos em Cristo, justificados em Cristo, santificados em Cristo. E nada e nem ninguém pode dividir a sua igreja. Nenhuma pregação, nenhum ensino está acima do que o Senhor fez pela tua igreja na cruz. Tu és soberano sobre o céu e sobre a terra. Tu és Senhor absoluto. Honras e glórias pertencem a ti. A minha oração e a minha intercessão é para que o Senhor deixe patente na mente dos que me ouviram que Deus, o Senhor, não é Deus de confusão. Mensagens que trazem confusão não vêm de Deus. Ensinos que trazem confusão não vêm de Deus, vêm do homem. Presunçoso como Coré, que se levantou contra Moisés, ungido de Deus. A minha oração, Senhor, e minha intercessão é para que o Teu Espírito Santo... É verdade que importa que haja heresias, para que os que são da verdade se manifestem no nosso meio. Mas poupa a tua igreja, Senhor. Poupa a tua igreja de lobos disfarçados em ovelhas. O Senhor disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Alô, ovelhas do Senhor, ouçam a voz do bom pastor Jesus Cristo. Ele disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Sigam a Cristo e não haverá confusão em sua mente. Sigam a Cristo, porque Ele é Deus de paz e não de confusão. A graça de Deus, a manifestação, a unção, a comunhão do Espírito Santo, o senhorio do Senhor Jesus seja e esteja sobre nossas vidas e sobre toda a igreja de Deus em Cristo
na face da terra, esteja aonde estiver. E o povo de Deus que está aqui, digam amém. Graça e paz e até quarta-feira. Graça e paz. Digam comigo, a anjos em meu favor. Dá um abraço no seu irmão e diga para ele: Deus é Deus de paz, não de confusão. Vamos com os anjos de Deus.